E aí, gente, vai iniciar esse aqui. Nesse episódio é o segundo sobre crítica textual. Aqui a gente vai tentar comparar o texto bizantino majoritário com o texto crítico. Esses dois são os que competem na parte acadêmica de melhor texto para o Novo Testamento da Bíblia. Então, a opinião que eu vou usar nesse vídeo é somente a favor dessa visão. Eu, pessoalmente, não sou a favor dessa visão, por exemplo. Eu sou a favor mais do texto crítico. Porém, como eu já falei do texto crítico no último vídeo, então esse daqui vai ser focado só na opinião a favor do bizantino, né? Com essa versão aqui do Maurício Robson, que é um pesquisador muito conhecido nesse tema. Especificamente, o que a gente vai falar mais porque esse aqui é o texto bizantino primeiro, de Mateus até Apocalipse, e depois o apêndice que mostra o caso, né? Pela teoria, pela hipótese do texto bizantino de prioridade, né? Então, a gente vai falar aqui da opinião do Maurício Robson. E vários pontos é importante também para o texto crítico também. Então, primeiro ele fala que o texto majoritário bizantino não reflete realmente o texto receptus em todos os pontos e não deve ser comparado. Até porque o texto receptus que eu falei no último episódio, que Erasmus fez, que é o texto recebido, que é usado na tradução ACF, ele é inferior por usar... É um texto crítico que usa poucas evidências de manuscritos. O texto majoritário, tem uma gama de manuscritos usados muito maior, só que é de uma família específica, posterior ao quarto século, né? E ele vai defender de várias formas isso, porque esse texto é melhor do que a forma da crítica textual comum, que é usada na maioria das traduções, né? Então vai falar que certamente o texto Receptus teve seus problemas, e não menos importante que foi seu fracasso em refletir a forma do texto bizantino de uma forma precisa. Mas a forma textual bizantina não é a TR, né? Então essa comparação não pode ser feita, embora tenha similaridades dos dois. Em vez disso, a forma textual bizantina é a forma de texto que se sabe ter predominado entre o mundo de língua grega, pelo menos desde o quarto século. Isso daqui é controverso. Daniel Wallace, por exemplo, ele no seu curso sobre crítica textual, seus livros, ele fala contra essa visão que o texto majoritário bizantino era uma forma predominante posterior, né? E tem vários argumentos contra e a favor dessa visão, que ele era tão importante quanto os que defendem essa ideia querem, né? Existe um paralelo, o ecleticismo, o ecleticismo moderno, ele tá falando sobre crítica textual moderna. Então, qualquer texto crítico como o NA 28, Tyndale e New Testament, que a gente vai ver posteriormente, ele é uma versão eclética, né? Ele vai falar que enfrenta um problema maior do que o texto bizantino, sobre o lema teórico que foi baseado de Westcott-Hort. O texto resultante não só carece de apoio genealógico, nem de transmissão, a teoria da transmissão, mas também no teste de probabilidade. A questão é que o principal argumento contra o texto crítico, que com base nos maiores manuscritos, principalmente mais antigos, segundo século, terceiro século, coisa do tipo como a gente viu no último episódio, é que ele não tem uma base de transmissão até o texto, como por exemplo dos códices, como o Vaticano, os Alexandrinos, Sináiticos. Você não tem como entender como aquele texto ali, qual que é a gênese dele, qual que foram as razões para certas nuances nas palavras usadas, né? Então você não tem como ver a história da transmissão de forma tão específica no texto crítico, na forma que é feito o texto crítico normalmente. Essa é a visão dele, eu não concordo com ela. Eu vou dizer que o texto original, ou qualquer coisa próxima a isso, não consegue se perpetuar sequencialmente. Razões razoavelmente curtas de texto é o fator-chave da fraqueza que afeta a teoria do método, que é o histórico. O histórico não, no método que é chamado de eclético, né? Que é o do texto crítico. Eu discordo, mas essa é a visão que é baseada nessa teoria, por exemplo, que é o Coherence Based Genealogical Method. Até lançou um livro há um tempo atrás só sobre isso, né? O Peter Gurry e outro cara. E com base nessas famílias de manuscritos,
que geram diversos tipos de traços históricos que você tem até o possível texto original. Aí ele cita uma coisa que é chamada que as duas regras de ouro e Westcott e Hort, que foi a base do primeiro texto crítico, né? Os primeiros que fizeram um texto crítico acadêmico, né? De uma forma com os melhores manuscritos disponíveis. Aí vai dizer que é todas as restaurações confiáveis. Isso daqui serve também para textos de Homero, Platão, Aristóteles. Textos corrompidos. Esse texto corrompido quer dizer que todo manuscrito tem erro, né? Então você tem que restaurar o original. São fundadas no estudo de sua história. O conhecimento dos documentos deve preceder julgamento final sobre leituras, né? Então você tem que conhecer os documentos, a história deles e coisas do tipo, né? Mas eu creio que isso poderia ter sido usado até a favor do texto bizantino. Aí o Maurice Robson vai dizer, por exemplo, em Homero, na Ilíada, ou na Odisseia, que tem algumas questões relacionadas ao Novo Testamento também, somente por exemplo, que o texto menor reflete o mais antigo, né? Que muitos dos manuscritos de Homero têm uma visão algo diferente de aumentar o texto. Isso é muito comum, por exemplo, se você estudar crítica textual de textos escandinavos, né? Tem um curso no edx.org que fala sobre esse tema, sobre crítica textual de textos nórdicos, né? E uma coisa que muitos autores faziam, né? Escribas, era aumentar o texto. Fazer os poemas ficarem maiores, porque eles achavam mais bonito. Eles queriam participar do texto. Isso, obviamente, feria o autor original, né? Que é o que a gente quer aqui. Aí ele fala, por exemplo, que uma versão em latim não tem tantas nuances como algumas versões de textos gregos de Homero. Ele compara isso com o Novo Testamento, porque a questão é que ele quer dizer que o texto bizantino ele não tem tantas nuances, porque ele tem uma consistência lógica por causa de um boom de cópias que foi feito, né, no período bizantino, né? Princípios de evidência interna. Aqui são regras. Essas regras tanto servem para a visão bizantina quanto a visão de crítica textual para o texto crítico. Então, prefira a leitura que provavelmente deu origem a todas as outras. Então, basicamente você quer a família textual de Marcos, por exemplo, saber qual que deu origem a diversas variantes, a erros, que a gente vai falar em outro episódio sobre os erros escribais, né? Então, qual que é a leitura original, né? A leitura que seria mais difícil, como criação de escriba, deve ser a preferida. É a lectio diffictior, né? Então, a leitura mais difícil, aqui provavelmente os autores não fariam, por exemplo, como a gente vai ver no exemplo de Marcos 1, normalmente deve ser preferida, nem sempre. Leituras que estejam em conformidade com o estilo, vocabulário e sintaxe do autor. Isso daqui é muito importante, por exemplo, em Marcos 16, para alguns autores, como Daniel Wallace. Acho que eu coloquei 2 seguidos. Aqui é um exemplo com Marcos, né? Que é o uso de Kai dele toda hora. Todo capítulo, o Marcos toda hora usa Kai, né? Que é E. E eles foram até Cafarnaum, blá blá blá. E. Então sempre ele coloca essa conjunção antes do texto, né? Aqui também no 3. Acho que é o mesmo, não. E começou da mesma forma também. Kai é seu tom e Cal é o seu tem. Então, várias... ele repete muito, é como se fosse um escritor novato, né? O grego de Marcos ele é um pouco mais... menos rebuscado, né? Como o de Hebreus é Lucas. Então ele escreve com essas conjunções, né? Toda hora coloca o Kai, né? Então é o estilo de Marcos. É uma forma que ele faz. Ele falou, Kai leguei, ele falou, enfim. Então ele coloca essas conjunções continuamente. É um estilo de Marcos. Que é muito até irritante, né? Da hora. Eu acho isso, né? Ele também fala para você variações de D e Ohon em João. E ele dá umas frequências nos evangelhos, nos textos bizantinos, né? Manuscritos bizantinos, e falando que isso é um estilo joanino, né?
São várias questões que você consegue ver o que os autores usam bastante, né? Rina, por exemplo, também é outra preposição grega muito usada. Leituras que harmonizam ou assimilam claramente a leitura de uma passagem também devem ser rejeitadas. Por exemplo, tem, por exemplo, a harmonia dos evangelhos, né? Que é você ter as parábolas, elas têm diferenças umas das outras. Tinham autores que pensavam, escribas, né? Quando eles faziam a cópia, eles estavam fazendo uma parábola, por exemplo, que tem nos 3 evangelhos, nos 4 evangelhos, e aí ele fazia, por exemplo, a parábola que está em Lucas fica parecida com a de Mateus. E a de Mateus parecida com outra, porque ele queria que fosse uma coisa só, né? Talvez eles não gostassem que tava diferente, né? Como se fosse... como se eles estivessem tendo contradições, entre aspas, mas na verdade não é isso. É simplesmente a perspectiva de Mateus, de Marcos e João, que elas são diferentes da mesma parábola ou da mesma... do mesmo evento que aconteceu. Claro que existem eventos que são singulares, como o Zaqueu e tal. Mas tem eventos que são compartilhados nos evangelhos. E alguns escribas obrigatoriamente harmonizavam por querer, né? E aí você tem que ver isso, porque isso altera a ordem de palavras e usos do texto, né? Leituras que refletem piedade comum de escribas, né? Ou também a visão deles teológica também. Poderia fazer alterações específicas. Isso tem que ter a ver com isso, né? Um exemplo com nominas sacras, né? Que é essas abreviações para Senhor, né? Que é Kyrios, Jesus, que aqui está escrito com nome na sacra. Jesus Cristo, né? Eu sou Cristo. Cristo Jesus, que é Cristo Jesus. Enfim, então essas nominas sacras às vezes eram adicionadas de uma forma que na verdade provavelmente não é original. Então você tem que entender como que eles são usados, que isso daqui são várias são versões diferentes do mesmo texto, né? Então aqui só Kyrios, só Senhor. Aqui Senhor Jesus. Aqui Cristo. Senhor, Cristo, Jesus, Cristo, Jesus. Só Cristo. Enfim. É só Senhor? É os 2? É os 3? Como que é? A avaliação primária das leituras deve ser baseada na probabilidade transcricional. Então, essa questão de probabilidade é provavelmente com base nesse método genealógico, né? Desses manuscritos. Então, qual que é a probabilidade desses textos aqui? Como que a gente elimina probabilisticamente qual texto ele é superior em questão de qualidade, né? Em questões de datação, em questões relacionadas à quantidade de manuscritos, qualidade dos manuscritos e coisas do tipo, né? É mais provável que o erro de transcrição seja a fonte final de muitas variantes. Erros que são feitos involuntariamente. Então, o cara estava escrevendo, por exemplo, Ruioteu em Marcos 1, mas ele errou porque aconteceu um homoleteion, que é um tipo de erro escribal, que ele mexe na ordem das letras da palavra, ou às vezes ele perde uma palavra. Então tem manuscritos que não tem uma palavra, não porque ele quis, é porque no ato de copiar ele errou. É tanto texto para copiar que realmente você acaba errando. E tem textos que... Tem manuscritos, por exemplo, que foram revisados, né? Tem vezes que o cara apagou e corrigiu o texto. Ou ele escreve na margem, né? Tem manuscrito que até os escribas xingam o que os autores fizeram. Então, na margem tá escrito: seu merda, por que você errou na transcrição desse texto? Enfim, não mexe com o texto original e coisas do tipo que eram feitas com frequência até em textos do Antigo Testamento, né? Então, nem a leitura mais curta, aqui também é outra regra, né? Nem a mais longa devem ser preferidas, né? Então, nem a lectio difficile é a leitura mais difícil, né? Mas tem a leitura mais curta é maior, que eu esqueci como é em latim. Mas normalmente a visão que eu vejo é de que a leitura mais curta deve ser preferida. Mas você tem que ver o contexto histórico do texto, datação, geografia, família de textual, comparações com textos de qualidade, enfim.
Aqui é um exemplo em Marcos, né? Você tem aqui Arqueto, Evangelho, eu sou Cristo, Huioteu. Então, começo do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí tem aqui, falou Isaías, o profeta. Enfim, mas essa parte aqui não é importante. O importante é que essa parte que está em colchetes na NA 28, né? Que é um texto crítico. Bem recente que a NAA é feita, né? Tradução bíblica. Então aqui, esse Huioteu, muitos textos não tem. É impactante do ponto de vista interpretativo, teológico? Não. Porque se você continuar lendo o texto, no próprio texto em grego, da NA 28, você vai ver que vai falar Huioteu e outras passagens. Então, isso daqui não é importante do ponto de vista teológico, na minha opinião. É do ponto de vista o que Marcos escreveu. Então vamos lá, aqui é uma parte importante. Você prefere o que o texto diz na sua versão em português, que você tem, tradicional AIC, a Revista Corrigida e Fiel, por exemplo, ou você prefere o que provavelmente Marcos escreveu, se você puder verificar isso em vários textos, né? Você vai ver no Codex Vaticanus, Codex Alexandrinos, Sináiticos, que eu mostrei no outro episódio. Você prefere qual? Na minha opinião pessoal, até como cristão, porque eu não tô fazendo isso aqui como cético, eu sou cristão também. Eu prefiro o texto original. Eu não vou argumentar aqui qual é o original nesse caso, que tem que fazer um vídeo só sobre esse texto. Não é tão simples assim. Eu tenho que pegar todas as variantes e mostrar na prática. Né? Porém, na minha opinião, eu creio que muitos dizem que esse daqui foi o Homolotem 1. Que alguns escribas erraram na hora de escrever. Realmente quando escreve o nome na saga, confunde tudo. Que provavelmente aqui em vários textos, como Vaticanos, com certeza aqui foi o nome na sacra, né? Então ele pega essa primeira letra aqui do Yesu, do Cristo, juntou, fez o nome na sacra, depois fez o nome na sacra como Huioteu. Enfim, várias razões, porque e ainda, né, antigamente, nos textos unciais, né? Como Vaticanos e os Sináiticos, era tudo junto as letras, não era separadinho assim como a gente tá vendo. E como nos minúsculos ficam mais separadinhos, né? Então, na minha opinião, pessoal, por exemplo, é muito mais difícil você ler quando o texto tá junto do que quando tá separado. Até por isso, posteriormente, isso foi feito, separar as palavras, letras, porque senão ficaria horrível de ler. Se você ir no vídeo anterior, você vai ver que, por exemplo, no Vaticano é tudo junto. E é muito mais difícil de ler do que tudo separado, assim. E isso pode fazer os escribas cometerem mais erros. Do que normal, né? Aqui no texto majoritário bizantino do Robson, né? Então aqui ele tem um Huioteu 1 sem parênteses. Então no texto majoritário bizantino essa leitura original. E aqui você teria que... Você tem vários manuscritos, tá? Porque o texto majoritário bizantino ele é um texto crítico com base em textos bizantinos do século IV para frente. Mas ele é um texto crítico também. Você tem aqui, por exemplo, o final de Marcos na NA 28. Que termina no 8, né? Versículo, em vez de até. Acho que vai até o 16 na versão que a gente tem nas nossas Bíblias, né? Eu, por exemplo, sou a favor do final longo de Marcos. Esse daqui é o final curto. Alguns. Tem vários finais também, não é só esse. Eu posso fazer um vídeo só sobre o final de Marcos. Eu prefiro o final longo por várias razões. E aí tem vários artigos que tem que citar e falar sobre em outro episódio sobre isso. Mas a questão é que eu prefiro o final longo porque eu creio que a base das evidências com relação a esse final, ela é muito difícil de você dar um martelo final, por sinal. E eu não concordo com o Daniel Wallace, por exemplo, que diz que o final de Marcos do 8 pra frente, desse versículo aqui pra frente, ele não parece com o estilo de Marcos. Eu creio que eu posso fazer um vídeo sobre isso, né? Que todo o final de Marcos longo, ele é totalmente fiel ao estilo de Marcos no livro de Marcos. E eu posso mostrar isso posteriormente, né? Essa é a minha visão pessoal. Que o final longo de Marcos é a melhor. Embora na NA 28 eles colocam entre colchetes
Assim como na Tyndale Greek New Testament, também é um texto muito importante, eles colocam de que Eusébio disse que o final longo não está nos melhores manuscritos. Então veja, já tinha, né, já nessa época, tem Orígenes também e outros autores, crítica textual já acontecendo. Orígenes, por exemplo, era um cara muito importante em crítica textual, e um dia talvez eu traga um pouco sobre ele, né? Eu já escrevi sobre ele em livros, né? No Bizantino ele continuou normalmente. Eu não vi nenhum colchetes e nada falando sobre isso, né? Aqui você já começa do 9, né? Sobre que no dia de sábado, né? A Maria Madalena, do qual saíram 7 demônios. Eles foram lá pra. Na tumba de Cristo, né? E viram que ele não estava mais lá, enfim. E aí, no caso, continua. Esse final eu creio que é o melhor. Só que aí eu vou ter que provar em outra questão. E o que importa não é o que você acha que é o melhor. O que importa é o que Marcos escreveu. Então, eu prefiro academicamente a visão de que o texto longo é o melhor. É melhor. Mas se fosse provado cabalmente, o que eu não concordo no momento, que Marcos escreveu provavelmente até aqui, então você mesmo tem que estudar crítica textual e saber. Porque o que importa é que Marcos escreveu, com a pena e tinta. Não o que a gente quer. Isso que é examinar as escrituras, né? Não só aceitar as coisas cegamente, né? Outro texto é o Coma Johannium, que é 1 João 5, 7 e 8. Essa é a versão da ARC. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. O que é uma grande evidência, e é um texto muito usado, e eu já usei muito, tem livros também, para a Trindade. Você quer definir a Trindade rapidinho, você usa esse texto. Que é muito mais fácil de definir a Trindade, até numa pregação e tal. E esses três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam em um. Só que no texto grego, e eu vou explicar por quê, ele só vai na parte 7, né? Porque a parte 7 ele vai o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são. No texto grego, né? Você vai ver aqui, hot 3 e 5 marturientes. Que são esses 3 testificam. E aí, o Espírito, a água e o sangue, blá blá blá. Esses 3 são um. Só que o 8, você vai ver que. O 7, perdão, vai falar só até essa parte aqui. Que tem os 2 pontos, né? Então, aqui no texto majoritário, também esses 3 testificam o Espírito, a água e o sangue. Então tem o resto. Aqui também os 3 testificam. Aí você fala, mas tá alterando. Aqui eu não te dei o que não testa, né? A Bíblia. Na verdade, não. O que importa, como eu disse antes, é o que o João escreveu em 1 João. Se você puder, através dos manuscritos, saber qual texto João escreveu, com a tinta e pena dele, originalmente, é isso que importa, não o que foi adicionado posteriormente. Sabe por quê? Porque o texto do Coma Johannium, nesse caso eu concordo com essa visão, e os 3 textos gregos que eu mostrei, tanto o NA28, de Tyndale Greek New Testament, e o texto majoritário bizantino, eles não têm, sabe por quê? Porque o Coma Johannium nasceu de uma margem. Então, depois eu posso mostrar em outro episódio. Numa margem de manuscritos aparecia o Coma Johannium. Alguns escribas pegaram o que estava na margem e colocaram no texto. Mas ele primeiro aparece na margem. E isso só depois de certos séculos, né? Não sei qual século especificamente, se é do 5º pra frente, mas eles não aparecem no texto bíblico em si, em manuscritos mais antigos, e muito menos no bizantino. Então, como a Johannium, ele não é, na minha opinião, o texto original que João escreveu. Isso que importa. É isso que examinar as escrituras, né? Esse aqui é o texto original, não o texto que alguém ensinou posteriormente. Por isso que você tem que estudar o texto nos seus originais, nos manuscritos. Então, esse como de Johannium, eu acho que é um ponto que é o que é verdade, né? O texto de João vai até essa primeira parte. Ponto. Essa é a minha opinião. E tem várias razões para alguém ter feito isso, né? Aqui são os 3 textos juntos, né?
mas eu já falei sobre ele. E aqui é o texto o da NAA e o da ARC. Na minha opinião, nesse caso específico, a NAA acertou em tirar essa parte, porque ela provavelmente não era o texto original que João escreveu. É o que você quer. Evidência externa agora, né? A quantidade de evidências preservadas para um texto do Novo Testamento impede uma chamada de conjectura de emenda, né? Ou conjecture amendment. Eu não lembro exatamente como é em inglês. Teve uma emenda que eu não concordo, por exemplo, em 1 Pedro 4 alguma coisa. Eu não lembro exatamente qual texto é. Talvez eu falar sobre ele em outro vídeo. Essas emendas conjecturais, às vezes, são do próprio crítico textual. Que às vezes coloca o que ele pensa na cabeça. Na minha opinião, é isso. Mas às vezes sem tantas bases de substância e de argumentos, né? Então, eu creio que emendas de conjectura não são a melhor forma de fazer crítica textual. Você tem que ter evidências do que você está falando, né? Leituras que aparecem esporadicamente na história da transmissão são suspeitas, né? Como uma dica que Daniel Wallace fala, acho que é no Codex Ephraim Rescriptus, não lembro exatamente, que o número da besta é 616, em vez de 666. Só que só aparece nesse manuscrito, mas nem o outro. O que eu penso, na minha opinião, disso? Que, obviamente, foi um erro. Então, teve até notícia que o manuscrito fala que é 616, mas isso provavelmente é mentira. Porque só tinha um manuscrito. 2A, né? Uma leitura preservada apenas em um único manuscrito, ou versão de um texto patrístico, né? De um pai da igreja, como Agostinho, Basílio de Cesareia, enfim. É suspeita. Então, se tem uma variante específica, tem algum problema. Como que só ele acertou, né? Leituras preservadas em um pequeno grupo também são suspeitas. Então, só o grupo alexandrino, só o grupo bizantino tem uma leitura, né? Também é suspeito, né? A variedade de testemunho tem que ser considerada. Uma leitura apoiada em diversas versões e pais demonstra uma variedade de maior suporte. Então, se vários pais da igreja, como Orígenes, como Agostinho, entre outros, suportam uma leitura, uma citação, que obviamente eles vão querer citar o mais fiel possível original que eles têm. Também dá uma questão de autenticidade, né? Entre os manuscritos gregos, uma leitura compartilhada entre diferentes tipos textuais, né? É mais forte suportada por aquele que está localizado por um único tipo de texto do grupo familiar, né? Dos gregos, né? Então, aqui fala sobre a questão de famílias, de textos. E 4, sempre que possível, o número bruto de manuscritos deve ser reduzido, né? O Daniel Wallace fala que só 1% dos manuscritos, dos 100% dos milhares de manuscritos, só 1% é os melhores. E é isso que você tem que usar para traduzir o texto, né? E aqui tá citando o método genealógico, né? Mas é um método que quem gosta do texto bizantino gosta, né? Os manuscritos ainda precisam ser pesados e não contados. É uma coisa que Daniel Wallace fala também. Então não adianta você ter só os manuscritos sem você considerar questões de datação, questões geográficas, questões de qualidade. E, por exemplo, em Atos, o Vaticanus é muito ruim. Então, em Atos, o Vaticanus não é um códex que é o mais apropriado. Por várias razões, porque ele aumenta muito o texto, né? É importante buscar leituras com antiguidade demonstrável, como papiros, coisas do tipo. Aqui é a primeira e segunda revolução copista, né? Que o Robinson vai dizer que é importante desde Constantino, né? Depois no tempo de Bizâncio, né? Com o aumento em manuscritos. E é isso uma das partes a favor do texto majoritário bizantino. Ele vai também dizer que o conceito de único ou melhor manuscrito, ou de pequeno grupo de manuscritos, é improvável de ter evidências de transmissão a seu favor. Então, não pode favorecer um grupo em cima do outro, né? Em maiores evidências. Um segmento exclusivo dos manuscritos ou testemunhos mais antigos é falho em termos de transmissão. Então ele está dizendo, por exemplo, que só você pegar os textos mais antigos
não é o suficiente para você ter a transmissão correta do texto. E os textos bizantinos, por exemplo, são depois do quarto século. Então tem essa visão deles, né? Isso aqui é uma parte que favorece o texto bizantino, de que não é só a antiguidade do texto que importa para ser fiel ao original, mas também o quanto você pode entender a qualidade de transmissão, né? A gênese, a descendência dos manuscritos, e analisar como as variantes ocorreram com mais acuracidade, né? Você entender a história dos manuscritos. Isso é obviamente muito difícil. Considerações de transmissão, aliadas a princípios internos, apontam para uma forma textual bizantina como líder da história de transmissão. Essa é uma opinião dele, né? O Marcus Robinson. Regras de ouro, né? As duas regras de ouro que Robinson cita, né? Deve-se avaliar as leituras com a intenção de descobrir causas transcricionais antecedentes, ou seja, a história de transmissão. As leituras devem ser consideradas à luz de possíveis alterações intencionais, por várias razões. Aí a gente vai para Scribal Habits, hábitos escribais, que a gente vai ver em outro episódio. Finalmente, leituras dentro de uma unidade variante devem ser avaliadas a partir, agora o ponto importante, né? De uma perspectiva histórico-transmissional para confirmar ou modificar avaliações preliminares. Então, é o que é o método genealógico, né? Tem até técnicas de ciência da computação, algoritmos, para tentar determinar o texto, a gênese de texto, né? Até usando inteligência artificial, talvez. Aqui são agora evidências que ele cita e argumenta contra, né? Que seriam contrárias ao texto bizantino. As principais que eu vi, né? Nenhuma é cópia antes do quarto século, né? De pessoas que creem que quanto mais um texto antigo, mais importante ele é. Mais fiel ao original ele pode ser, né? Destruição de cópias não bizantinas durante o tempo de Diocleciano e posteriormente. E influências de Crisóstomo, João Crisóstomo, o grande pregador. E do Império do texto bizantino, né? De fazer esse texto bizantino ser o melhor. Principalmente porque Crisóstomo, ele odiava o texto hebraico no Antigo Testamento. Ele gostava muito, por exemplo, do texto da Septuaginta. Crisóstomo achava que a Septuaginta era superior ao texto hebraico, o que é errado. Porque eles não queriam que a Septuaginta fosse deixada de lado, somente textos teológicos, porque eles não sabiam hebraico. E Jerônimo, ele tirou isso, né? Ele estudou hebraico, traduziu pro latim, e depois Lutero também resgatou essa parte do hebraico quando ele fez a tradução, o período humanista ali do século XVI, que resgatou aí as questões de se entender as línguas antigas, especialmente no caso do hebraico e aramaico, que são importantes para a tradução do Antigo Testamento e hoje são essenciais para interpretações teológicas, né? Outro texto que eu acho importante para terminar é o Pericope Adulterae. Eu também creio que não. Aqui a Pericope Adulterae não é que nem o Coma de Johanna. Essa daqui você pode ter alguns argumentos. Em muitos textos aparece na margem, em outros não tem. Então ela começa em João 7,53 até 8,11 no Evangelho. E é a passagem da mulher adúltera, né? Jesus foi pro Monte das Oliveiras e tal. Aí tem uma mulher adulta que foi apanhada de adultério e tal. Aí Jesus escreve na terra, enfim. Porque uma perícope, se você continua lendo do 7,52 até o 8,12, você vê que não, parece que o texto está continuando sem ter acontecido nada. Então é uma perícope como se fosse uma história dentro do texto, foi inserida dentro do texto. Aqui é NNA 28, né? Aqui é no texto bizantino, na verdade, como termina a perícope. E aqui no NNA 28, que é posta entre concheitos, né? Não sei exatamente se a perícope adulterae ela é aceita pelo texto majoritário bizantino, mas você vai ver que é bem parecido aqui, né? E o Idem, Curi, aqui acho que é mesmo. E Pendesus. Acho que é quase a mesma coisa, né? Só a parte do final que muda. Essa parte do Kai aqui. Não, Kai também. Esse apóstolo não foi adicionado, por exemplo. No NA 28 tem, e no bizantino não. Aqui que ela fala, ele fala, vai, não peques mais, né? Essa parte aqui do final. E vai, não peques mais. Que é essa parte aqui, né? E ela diz
Ninguém senhor. Ninguém aqui, ó, aldeia. Cúria, que é senhor. Nem também eu te condeno, né? E disse Jesus, né? E disse Jesus, nem eu, ego é eu, né? Te condeno, que é crino. Aí vai falar, vai, não peques mais, né? Que é a Martane, de Hamartia, né? Enfim. No texto da Tyndale e New Testament, que eles são um pouco mais tryhard, eles não põem essa parte. Então, no texto bizantino tem ambos, interconcheitos. No texto Tyndale e New Testament não tem, já vai direto pro 12. Tipo, não tem nem interconcheitos. Eles não consideram o original. Aí você tem que você mesmo ler sobre o tema. Tem livros sobre o tema. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre o perícope do Terai totalmente. Você começa aqui, né? Enfim. No Tyndale e no Testament vai do 752 de João. Já vai direto pro 12 aqui. Você vai ver que parece que não mudou nada. Mas eu não tô dando o final. O único que eu dou que eu bato o martelo no Coma de Urânio. Coma de Urânio não tem como defender. Então aquela parte ali que eu mostrei de João, 1 João 1, 5, 7, que tem a mais, né, sobre a doutrina da Trindade, ela é exógena, né? A regra final, essa regra é minha, né? O que importa é que os autores originais, com suas penas e tinta, escreveram. Então não é o que eu acho, o que o texto diz, que eu li quando era pequeno. Eu tenho, tipo, quem, por exemplo, da Assembleia não tem uma razão sentimental com a revista corrigida, né? Mas mesmo assim, o que a gente quer é o texto original. Então, no geral, era isso. Então, eu ainda favoreço pelo texto crítico. Eu creio que o texto bizantino é importante. Eu não uso o texto majoritário bizantino. Eu nunca usei para interpretações teológicas. Eu uso somente texto crítico no Novo Testamento. E a Septuaginta e a Bíblia Hebraica Stuttgartensia para o Antigo. Então, eu só uso textos críticos para interpretações bíblicas. Então, quando eu escrevo sobre teologia, eu tenho 6 livros atualmente, eu não uso o texto majoritário bizantino e eu não pretendo usar no momento. Talvez um dia eu mude de ideia, mas com certeza não votaria por uma Bíblia traduzida do texto majoritário bizantino como sendo a base textual do Novo Testamento. Mas enfim, era isso. Até o próximo.